Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pensando como Gênio. E agora nós vamos retomar a questão do Instituto Indiano de Tecnologia e vamos ver uma segunda solução para aquela questão. Vocês lembram do enunciado, que diz o seguinte: sejam R1 e R2 raízes de x ao quadrado menos 6x menos 2 igual a zero, com R1 maior do que R2. Se xn é igual a R1 a n menos R2 a n, calcule m igual a x10 menos 2x8 sobre 2x9. Já fizemos a questão e achamos o resultado 3. Mas vamos aqui a uma outra solução. Podemos resolver esta questão de um modo diferente usando a teoria das recorrências. Sabemos que xn igual a R1 a n menos R2 a n satisfaz a recorrência xn mais 2 menos 6xn mais 1 menos 2xn igual a zero. Por quê? Porque R1 e R2 são soluções distintas de x2 menos 6x menos 2 igual a zero. Na teoria das recorrências, temos que x ao quadrado menos 6x menos 2 igual a zero é uma equação característica da recorrência linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes x n mais 2 menos 6 xn mais 1 menos 2xn igual a zero, cujas raízes são chamadas de raízes características da equação característica. Portanto, de um modo mais genérico, se r é tal que r ao quadrado mais PR mais Q igual a zero, então xn igual a R a n é a solução da recorrência xn mais 2 mais Pxn mais 1 mais Qxn igual a zero. Em nosso caso específico, trabalhamos com estes conceitos em mente. Vamos guardá-los na cabeça e vamos aplicar ao nosso caso específico. Primeiro, considerando que R1 e R2 são soluções distintas de x ao quadrado menos 6x menos 2 igual a zero, podemos escrever que R1 ao quadrado menos 6R1 menos 2 é igual a zero e R2 ao quadrado menos 6R2 menos 2 igual a zero, porque essas raízes R1 e R2 são soluções distintas de x ao quadrado menos 6x menos 2 igual a zero. Segundo, multiplicando respectivamente as relações por R1 a n e R2 a n e subtraindo as duas novas relações obtidas, nós vamos ter o seguinte: R1 a n multiplicado por, aí vamos à primeira equação, R1 ao quadrado menos 6R1 menos 2 igual a zero. E R2 a n multiplicado por R2 ao quadrado menos 6R2 menos 2 igual a zero. Na sequência, então, nós podemos escrever R1 a n, que multiplica R1 ao quadrado menos 6R1 menos 2, menos R2 a n, que multiplica R2 ao quadrado menos 6R2 menos 2 igual a, distribuindo, nós teremos R1 a n vezes R1 a2 ao quadrado, menos 6R1 a n vezes R1, menos 2R1 a n. Isso tudo menos R2 a n vezes R2 ao quadrado, menos 6R2 a n vezes R2, menos 2R2 a n. Isso vai ser igual. Multiplicando, nós conservamos a base, somamos os expoentes, nos casos específicos. Vamos lá. Ficamos com R1 a n mais 2, menos 6R1 a n mais 1, menos 2R1 a n, menos R2 a n mais 2, menos 6R2 a n mais 1, menos 2R2 a n. E isso é igual a zero. Agrupando os termos com expoentes semelhantes, nós vamos ter que R1
a n mais 2, menos R2 a n mais 2, menos 6 R1 elevado a n mais 1, menos R2 elevado a n mais 1, menos 2, que multiplica R1 a n menos R2 a n. E isso vai ser igual, olha aí que coisa interessante, x n mais 2 é exatamente igual a R1 a n mais 2 menos R2 n mais 2. Da mesma forma, nós temos que R1 a n mais 1 menos R2 a n mais 1 vai ser igual a x n mais 1. E, por fim, aqui temos 2 que multiplica R1 a n menos R2 a n, que é igual a xn. E isso é igual a 0. Aí, então, ficamos com o quê? Ficamos com x n mais 2 menos 6 x n mais 1 menos 2 xn igual a 0. Nós chegamos então à recorrência que nós estávamos procurando, ou seja, que xn mais 2 menos 6xn mais 1 menos 2xn é igual a 0. Esta era a recorrência que nós estávamos procurando e desejávamos encontrar. Bem, fazendo esse expediente, simplesmente para que você tenha uma ideia de como se trabalha com recorrências, depois podemos usar metodologia mais avançada, dá para você ter uma base do problema e assim ter uma visão panorâmica do que passou pela cabeça dos elaboradores da prova, em vez de ficar apenas concentrado na questão da prova propriamente dita. Aí, trabalhando de um modo mais genérico, nós chegamos a esta solução. Bem, aplicando a questão em destaque, que é a questão do Instituto Indiano de Tecnologia 2011, nós vamos ver que essa questão simplesmente é uma aplicação da recorrência que nós encontramos. Fazendo n igual a 8 nessa recorrência, obtemos x10 menos 6x9 menos 2x8 igual a 0, o que nos leva a x10 menos 2x8 igual a 6x9. Agora, veja só como a questão morre. Substituindo x10 menos 2x8 igual a 6x9 na expressão de m, encontramos m é igual a x10 menos 2x8 sobre 2x9. Ora, nós já sabemos que x10 menos 2x8 é igual a 6x9. Assim, 6x9 sobre 2x9 vai ser igual a, cancelando x9 com x9, m é igual a 3. Sendo assim, o problema está resolvido. Vimos a solução mais ampla, mais abrangente, usando o conceito de recorrência, e depois, então, aplicamos ao caso particular, que era o cálculo de m, e nós encontramos 3. Vejam bem o que passou na cabeça dos elaboradores da prova, e trabalhando neste âmbito mais genérico, vendo mais por cima a questão, se torna tudo muito mais fácil, mesmo uma questão do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia, do Instituto Indiano de Tecnologia, do Instituto de Massachusetts, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e assim por diante. Não importa, Harvard, seja o que for. O importante é você aprender a pensar de um modo mais elevado, ou então pensar como um gênio. Um abraço e até o próximo vídeo.